Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo anterior, conversamos um pouco sobre acerca da tomada do poder local pelo grupo político do Anastácio Alves Braga, que ocorreu em 1910, e as mudanças que passaram então a ser processadas no âmbito da urbanização da Vila de Itapipoca em 1912, quando o Geraldo Ascioli foi deposto do governo do estado do Ceará, e o Anastácio Alves Braga pôde então fazer frente, melhor dizendo, à política local em Itapipoca. Essas mudanças consistiram em reformas dos poucos prédios públicos, da Praça da Matriz, abertura de algumas novas ruas, pavimentação pedra tosca de outras, abastecimento de água nas casas da vila, de energia, puxada a motor, pequenas fábricas, né, para o processamento de frutas, de descaroçamento do algodão, a abertura de escolas na sede dos distritos e algumas outras questões que não nos compete agora mencionar nesse momento aqui no vídeo. Pois muito bem. O fato que marcou consideravelmente a história da Itapipoca, nos anos em que Anastácio Alves Braga esteve à frente da política local, foi, sem sombra de dúvidas, a mudança da denominação da nossa sede urbana, que até 1915 se chamava Vila, e a partir de 31 de agosto daquele ano, por uma resolução do governo do estado, recebeu então o nome de cidade. Fato que levou as autoridades constituídas da época passar a comemorar aquela data como sendo a da emancipação política da Itapipoca. Erro histórico gravíssimo que se perpetua até a atualidade. São mais de 100 anos de erro, comemorando-se um erro gravíssimo na história de Itapipoca. Para tentar desmistificar essa questão, nós vamos voltar lá para o Brasil colônia. Na época que as terras brasileiras pertenciam ao reinado de Portugal, as terras não eram, portanto, emancipadas, não era utilizado dentro do Brasil na criação na separação geográfica de uma região de uma outra região maior, não era utilizado o termo município, considerando o que o governo português considerava, que as terras brasileiras não eram emancipadas, portanto, não era cabível utilizar esse termo município. E atribuía-se à criação do que hoje nós chamamos de município o nome de vila. Em 1822, o Brasil se torna então independente de Portugal, né? Passa a ser um país, uma nação constituída, com um governo imperialista, o primeiro imperador Dom Pedro I. E essa mudança, ela não se fez sentir dentro do governo, ser sentida dentro do governo imperial. Questões de vila, cidade, município, os primeiros municípios criados por Dom Pedro I, inclusive, receberam todos eles o nome de vilas, que foi o caso do nosso. Tá? Então, a palavra vila, ela era utilizada para denominar o município, que por sua vez, a sua região geográfica no total recebia a denominação de termo. E dentro desse termo, dentro daquela vila, as regiões menores eram denominadas de freguesias, que eram chamados arraial.
E aí, cidade dentro do Brasil colônia e do Brasil império era um termo honorífico. Ele era utilizado simplesmente para denominar aquela sede de município que tinha ganhado uma expansão urbana maior, que tinha presença de religiosos, de militares, né? É o caso de Fortaleza, por exemplo, que durante muitos tempos recebeu o nome de Vila de Fortaleza, e quando passou então a condição, né, de ter uma expansão maior, né, com presença de militares, né, com presença de juízes, de religiosos, ela passou a se chamar Fortaleza. Como Sobral também veio bem antes do que Itapipoca, ainda veio no século XIX, né? A mudança de termologia, cidade não vila, mas não passava de conceitos honoríficos, né? Não implicava em nenhuma alteração na questão geográfica e nem política daquela região, essa mudança de elevação de uma vila à categoria de cidade. E vila, além de ser o termo no total, ou seja, o município no todo geograficamente, também era denominado de vila a sede urbana daquele termo. No caso aqui de Itapipoca, quando Dom Pedro criou o município com o nome de Imperatriz, Vila da Imperatriz, em 1823, 17 de outubro de 1823, né, ele separou as terras, criou então um novo termo. A leste, todas as ribeiras do rio Curu, né, a oeste dos rios Aracatiaçu e Aracatimirim, ao sul, a Serra do Machado, compreendendo todas as ribeiras do rio Acaraú, até se aproximar da Serra do Machado, e ao norte o nosso litoral, né, o Oceano Atlântico. Então, toda essa região, em 1823, passou então a pertencer geograficamente a um novo termo, a um novo município, a uma nova vila do estado do Ceará, que naquela época era província, né, província do Ceará, com o nome de Vila da Imperatriz. Onde se instalou a sede do nosso município? Na região serrana, onde estava estabelecido o antigo sítio de São José. A partir de 1800 passou a povoação de São José, ou seja, uma freguesia de Sobral, um arraial de Sobral, né, que foi emancipada em 1823 e que passou a se chamar Vila da Imperatriz. Então ali estava a sede do município também, com o nome de vila. Então vila denominava duas áreas. O termo geral do município, né, toda a região geográfica do município se chamava vila. E porque então não se tinha essa denominação dentro do Brasil de município, e toda a área urbana da sede do município, da sede da vila, se chamava também vila, né? Então eram dois termos utilizados: para o total da região geográfica, vila, e para aquela parte peculiar da vila, que era a sua sede urbana, também recebia o nome de vila. Né? Cidade, repitamos, era uma questão honorífica, né? Que as autoridades foram a partir ainda no final da colônia, do Brasil colônia, e por todo o Brasil Império foram substituindo, né? À medida em que também os termos municípios foram surgindo a partir do Brasil Império. Né? Esse nome município, a figura de prefeito, que só foi surgir, parece que em 1834, salvo me falha a memória, né, em São Paulo, porque nós não tínhamos essa figura de prefeito. A partir da construção de uma vila,
da emancipação política de uma vila, de uma região geográfica, criava-se a Câmara, né, e a Casa de Cadeia. Ali se estabelecia os vereadores e o mais votado assumia a condição de presidente da casa, que além de ter a função de legislar, também tinha a função de executivo, por não haver figura de prefeito. Mesmo a partir da década de 30, de 1800, do século XIX, melhor dizendo, ter surgido em São Paulo a figura de prefeito com função de executivo, indicado pelo presidente da província, isso devagarinho foi se espalhando pelo Brasil como um todo. Mas nem toda vila, nem todo município criou sua figura de prefeito. Né? Itapipoca nós não conhecemos. Né? A Câmara, o presidente camarista, continuou assumindo a função de executivo. Então, criado um município, né, o termo maior geográfico era a vila, e os menores, as suas pequenas povoações dentro do município, passaram a se denominar, eram denominadas de freguesia. Era os arraial, como a gente ainda hoje chama a Uruburetama de arraial, né, que durante muito tempo ali foi o arraial da Uruburetama. E todos os demais. A própria sede, né, que era chamada a sede urbana, era a vila, e no seu entorno, nas suas proximidades, aqueles pequenos povoados que muitas vezes consistiam apenas numa pequena capela e poucas residências de alguns moradores e fazendeiros, eram os chamados arraial, freguesias. Vamos então para a questão específica da Itapipoca. Creio que explicado um pouquinho essa questão, né? Sobre essa confusão, essa muitas vezes falta de entendimento mesmo, essa conceituação vila-cidade. Em 1862, a sede do nosso município desceu para a planície, foi transferida para a planície do arraial da freguesia de Itapipoca. Mesmo assim, ela continuou se chamando Vila da Imperatriz, a sede urbana. Ela não ficou sendo chamada Itapipoca. Ela só vai receber o nome de Itapipoca em 1889, por ocasião da proclamação da República, que não só a sede urbana passou a se chamar Itapipoca, como todo o município passou a receber o nome de Itapipoca. Pois então, a partir de 1912, né, acontece este pequeno período de progresso na sede da vila, né, com o grupo político de Anastácio Alves Braga. Então, o grupo político que deu essa nova cara à sede urbana, à vila do município de Itapipoca, eles tinham como estratégia apagar da memória do povo, colocar aqui memória entre aspas, porque a nossa memória só se apaga quando a gente parte para o plano espiritual, e ainda diz os espíritas de que a memória não morre, né? Mas eles queriam tirar das questões políticas locais tudo que lembrasse o período passado da Itapipoca. Tudo tinha que ser contado a partir dali, do movimento político deles. Tinham dado uma nova roupagem à vila, né? A sede urbana. Era preciso, então, tirar essa denominação de vila da sede urbana local, para dar a ela o nome de cidade, dado que as outras vilas do Ceará já estavam com suas sedes urbanas transformadas em cidade. E aí eles fazem uma solicitação ao governo do estado do Ceará
E em 31 de agosto de 1915, a vila, a nossa sede urbana, ela perde a sua denominação de vila e é elevada à categoria de cidade. Resolução número 1288 do Governo do Estado. O livro que contém esta resolução é um livro de atas, antigo, de 1915. Ele se encontra no Instituto Histórico do Ceará. A resolução é pequeníssima, né? Resolução 1288, Fortaleza, 31 de agosto de 1915. Artigo 1º. Fica elevada à categoria de cidade a vila de Itapipoca. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Nada mais do que isso. Inclusive, a gente já espalhou cópia dessa resolução dentro da Itapipoca, desde a vez em que fomos até o Instituto Histórico e tivemos a oportunidade de fotografar, trazer uma imagem da lei, da resolução, melhor dizendo, para dentro do município. E a partir de então, né, a nossa sede urbana passa a ser considerada cidade, não mais Vila da Itapipoca, agora cidade da Itapipoca. Porém, a partir daí, no ano seguinte, Anastácio Alves Braga e todos os fazendeiros que faziam parte, aquelas famílias citadas no vídeo anterior, que faziam parte do seu grupo político, juntamente com o prefeito local, salvo me falhar na hora, Joaquim Rodrigues Teixeira, tinha sido eleito pelo próprio grupo do Anastácio, passam então a fazer festejo para comemorar o 31 de agosto de 1915. A partir dali, nada precisava, nada que poderia mais estar ligado ao passado da Itapipoca. Principalmente ao que fosse, lembrasse o período controlado pelo grupo político do Migueira. Lamentavelmente, esse erro grotesco cometido pelo grupo político da Anastácio Alves Braga se perpetuou até a atualidade. Hoje, 2021, né, ainda se fala do 31 de agosto como sendo a festa do município da Itapipoca. Erro grave, gravíssimo, né, que precisa ser corrigido para que a Itapipoca não perca a sua história, né? O município foi emancipado, foi criado em 17 de outubro de 1823, através de um alvará imperial, assinado pelo primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Faz a separação da nossa área geográfica do município de Sobral. Em 31 de agosto de 1915, apenas a sede do nosso município, que se chamava Vila da Itapipoca, foi elevada à categoria de cidade com o nome de Cidade de Itapipoca. Nada mais do que isso. É um título honorífico. Não é emancipação política, não é criação de município. O município já existia desde 1823. Então, em 17 de outubro de 2021, nós estaremos completando 198 anos de emancipação política. Salve o 17 de outubro de 1823, salve a Itapipoca, viva a nossa Itapipoca. Uma cidade grande, um município bem imenso geograficamente, apesar das suas perdas geográficas com a criação dos municípios vizinhos, Itapipoca ainda é um grande município dentro do estado do Ceará. Viva a nossa Itapipoca!